Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado a todos que conectaram nesta manhã. Nós convidamos, eu sou o coordenador do Grupo de Tecnologia da Informação do IPF, toda a parte de governança, e nesta manhã convidamos o David, que é o nosso gerente sênior da PwC, para falar um pouco de licenciamento de software. Espero que vocês aproveitem bastante. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores por este evento. E, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. Assim que vocês tiverem, podem mandar no chat. Isso vai para o nosso moderador e a gente faz oportunamente aí com o David, tá? Espero que vocês curtam bastante esse evento e sejam bem-vindos e obrigado. Bom dia a todos. Como o André mencionou, eu sou o David. Vou acompanhar nessa próxima hora aqui com vocês e fazer essas apresentações. Quero que seja um bate-papo entre todo mundo, que a gente possa trocar aqui, trazer um pouco mais de conteúdo para vocês e, e que fique de uma maneira clara. Caso vocês tenham dúvidas, assim como o André falou, vão postando as dúvidas no chat. Tá? Não sei se todos vocês já ouviram falar. Só para confirmar, todos já conseguem ver a tela? Conseguem ver a apresentação? Sim, David, já está projetado aqui. Perfeito, perfeito. Não sei se todos vocês já ouviram falar de gestão de ativos e de software, licenciamento de software. É um tema que às vezes a gente ouve bastante, a questão de gestão de ativos ou gestão de contratos, mas nem sempre a gente tem a real noção do que seria, do que realmente aborda, e a ideia é que a gente possa aperfeiçoar, aprimorar o conhecimento. Muitas vezes a gente simplesmente ouve falando sobre gestão de ativos de software, quando uma conta chega e fala, a conta sobre licenciamento de software chegou, e agora o que eu faço com ela? Tem um novo projeto que eu preciso de um investimento de um montante X, e aí? É isso, não é? Então a ideia é esclarecer um pouco mais nesse tempo que a gente vai ter o que seria isso, os principais desafios, então assim, eu vou passar aqui um pouco do conteúdo, a ideia é fazer uma rápida apresentação do meu histórico, trazer para vocês o que é propriedade intelectual e o que é otimização de contrato, os principais modelos de licenciamentos e tipos de licenciamentos existentes, por que da preocupação se eu devo ou não devo me preocupar com isso, motivos comuns que a gente perde o controle sobre o licenciamento de software e o ciclo de existência, que a gente fala toda a cadeia de existência do software, o que tem que ser gerenciado, ou que pode ser gerenciado, os principais serviços e os principais benefícios de uma gestão de ativos de software eficaz e eficiente. Tá? Começando aqui um pouco sobre a apresentação, eu já falei, sou gerente sênior na PwC, trabalho com licenciamento só na PwC há mais de 10 anos, e eu já tive algumas experiências anteriores também em relação a licenciamento de software, que eu vou falar um pouco mais à frente. Sou formado em engenharia da computação pela São Judas Tadeu, sou pós-graduado em gestão de riscos, fraudes e compliance pela FIA, e possuo o MBA de Tecnologia de Negócio, Inteligência Artificial, Ciências de Dados e Big Data pela PUC. Com certificações voltadas a todas essas áreas e mais áreas também de gestão de processos, gestão de projetos e metodologias ágeis e etc. Um ponto importante aqui, eu acho que pode ser o ponto de partida para esse nosso bate-papo de hoje. Lá atrás, lá no começo da minha jornada de trabalho, eu já fiz gestão de licenciamento de software, e eu tinha muito orgulho de falar isso, eu faço a gestão, mas como assim você faz a gestão de licenciamento de software? E naquela época, para mim, gestão de licenciamento de software era pegar as caixinhas dos produtos, por exemplo, do Office que eu comprava, e cruzar versus as instalações, e batia a mão no peito e falava, aqui eu faço gestão de licenciamento de software, coisa que eu vi em poucos lugares, mesmo no meu começo de carreira, eu falava, não, eu vi em poucos lugares. Muito enganado eu estava, porque eu achava que era muito simples de fazer, e eu era o responsável daquela área de TI, com diversas responsabilidades, entre elas a gestão de licenciamento de software. E é uma coisa muito mais complexa, muito mais ampla do que simplesmente fazer esse tipo de comparação. E, infelizmente,
é uma abordagem que muitas empresas elas acabam dando para a gestão de licenciamento de software. Durante suas apresentações, vocês vão entender um pouco mais dessa complexidade. Trazendo para vocês, primeiro, um pouco do conceito que é propriedade intelectual, e é um tema importante, é o meio pelo qual os autores, os criadores de determinados produtos, têm como ser reconhecido por eles. E veja que quando eu falo reconhecidos, eu não estou falando tão e simplesmente monetariamente. Alguns autores não querem ser reconhecidos monetariamente. Então, a gente envolve uma série de leis, uma série de definições para que haja realmente esse reconhecimento, que de fato ele exista e que eles possam ser reconhecidos por isso, e algumas vezes recompensados monetariamente por isso. Por se tratar de leis, por se tratar de regras, é um tema complexo, é um tema difícil de ser abordado. Muitas vezes tem diversas regras falando sobre isso. E esse tema, quando a gente volta ele para falar de licenciamento de software, eu mesclo com outro tema que é muito complexo, que é o tema de tecnologia da informação e TI, que tem uma constante evolução dia após dia. Os ambientes estão mudando, os cenários estão mudando, as complexidades estão cada vez maiores. E aí, ambos os temas, por si só, já são difíceis. Quando a gente mescla esses dois temas, se torna uma complexidade ainda maior, uma complexidade que precisa de muito cuidado, precisa de uma análise e um olhar muito crítico para eles, para que a gente não seja surpreendido no dia de amanhã com algum problema que foi causado. E aí, só para vocês terem uma ideia de, mas tá bom, que tipo de problema eu posso ter? Eu posso ter, por exemplo, se eu não fizer uma gestão de ativos de software. No ano de 2021, a gente fez, aqui na PwC, fizemos auditorias e consultorias para diversos clientes, para diversas empresas. E com base em tabelas de preços, valores na internet que a gente tem, as empresas tiveram que desembolsar, em média, referente ao licenciamento de software, R$810 mil para regularizar os softwares, pois esses softwares estavam de maneira incorreta no ambiente. Veja, do dia para a noite, aparece uma conta de aproximadamente R$810 mil para que as empresas regularizem. Às vezes um uso de software que não é utilizado ou não deveria acontecer. Então, aqui a importância do porquê utilizar, do porquê eu fazer uma gestão cuidadosa sobre esse tema, porque eu consigo, através dele, melhorar o desempenho da minha rede, eu consigo reduzir custos e contas que aparecem, multas. Então, tem uma série de outras coisas que a gente pode reduzir, que a gente pode observar com uma gestão de licenciamento de software ativa e eficaz dentro do ambiente de TI. Tá? Falando um pouco sobre os principais modelos, os principais tipos de licenciamento. Para muitos, e aqui entra um pouco dessa complexidade que a gente traz para demonstrar. Eu tenho, primeiramente, eu acho que vale a pena a gente segregar nesses dois temas. Primeiramente, eu tenho os modelos de licenciamento. Como eu disse antes, não necessariamente os autores eles querem uma recompensa financeira sobre a sua criação. Então, eu tenho aqui dois grandes modelos de licenciamento, que é a parte do modelo gratuito, de software gratuitos e software pagos. David, como assim software gratuitos e software pago? Tem outros submodelos? Dentro do próprio gratuito, eu consigo falar para vocês. Tem softwares gratuitos que eles não requerem. Você pode utilizar o software, você pode fazer muita coisa com o software. Posso mudar o software, posso copiar, posso transferir, posso fazer diversas alterações sem nenhum problema, tá? E quando eu olho para a parte do software ainda gratuito, eu tenho alguns outros que os autores eles exigem que a gente tenha os disclaimers, falando quem foi que fez aquele software,
Por mais que ele seja gratuito, eu tenho que ter lá o comecinho da descrição do software. Esse software foi feito pelo David Aparecido no ano de 2022, dando os créditos sobre aquela criação. Então, veja que não, por mais que seja gratuito, não necessariamente ele não tem as suas regras específicas e as suas exigências, tá? E aí eu trago o grande ponto para vocês. Software não são propriedade, e sim um direito de uso. Quando eu compro o software, eu compro o direito a utilizar aquele produto, a fazer uso daquele produto sob determinadas regras, tá? Eu não compro aquele software e faço com ele o que eu quero. E então, fazendo agora o outro lado dos softwares comerciais, dos softwares pagos, também tem uma infinidade de modelos de licenciamento. Sobre essa página aqui, poderia falar com você por horas e horas. Dentro dos softwares pagos, a gente tem softwares pagos que eles são pagos por utilização de empresas finais, ou seja, eu compro o direito de uso para a empresa, tenho modalidades de licenciamento do software, onde eu compro o direito de uso para poder fornecer serviços para outras empresas com aquele software, que são modelos diferentes. Eu tenho modelos, por exemplo, que para o uso doméstico, ele tem as opções gratuitas, ou para o uso corporativo, essas opções são pagas, e aí eu trago para vocês como exemplo o próprio Avast. Muitas empresas, eu já vi em algumas empresas, elas utilizando produto dentro delas, e falam, esse software é gratuito, e quando você vai ler as regras de licenciamento, ele traz um licenciamento pago, que deveria ser pago, mas muitas vezes as empresas não têm essas preocupações. Temos softwares, por exemplo, que também eles entram como na parte dos softwares que tem um custo envolvido, por exemplo, o Red Hat, onde o software em si e para as funcionalidades básicas ele é gratuito, porém, quando a gente fala do suporte, ele tem um custo envolvido. Então, veja que aqui a gente está falando de uma diversidade de softwares, de uma diversidade de modelos de licenciamento diferentes, e cada um deles tem suas particularidades. O próprio Google Maps, que muitas das nossas empresas, elas utilizam um sincronismo com o Google Maps. Eu mesmo, eu preciso fazer alguma consulta de alguma rota. Eu entro no Google Maps e falo, legal, deixa eu pesquisar. Ou no próprio Bing, deixa eu pesquisar aqui qual é o caminho, qual é o melhor caminho que eu devo seguir. Aí você fala, ótimo, agora eu vou desenvolver um software. Vou conectar no Google com o meu software para poder fazer essa pesquisa. E essa API, essa conexão, ela é paga, não é gratuita. E muitas vezes a gente se depara com isso. Fala, poxa, eu utilizei achando que era gratuito e, na verdade, é um software pago e eu tenho um monte de regras. Sim, tem. Então, aqui é um pouco dos tipos de modelos, até para trazer um pouco da importância para vocês do que não é uma coisa tão simples quanto eu achava lá no começo da minha carreira, que eu comprei uma caixinha, agora pronto, eu posso fazer uma instalação e acabou o problema. E acho que também vale a pena abordar aqui com vocês os diversos tipos de licenciamento, que é uma coisa muito importante, porque a gente falou, beleza, eu tenho um software que é pago, eu vou fazer o uso desse tipo de software, vou comprar uma licença perpétua, vamos dizer, uma licença que vai ser minha vitalícia, tá bom, mas como que funciona os tipos de licenciamento deles? Eu posso comprar uma licença por usuário, por exemplo. A gente fala muito de licenciamento por usuário. Vou comprar uma licença por usuário. Tá bom, mas qual tipo de licenciamento por usuário que eu estou comprando? É tão trivial quanto uma por usuário? Quando eu falo usuário, eu estou falando de usuário pessoa ou eu estou falando de um uso concorrente, um uso simultâneo? Eu estou comprando uma licença de acesso para 5 usuários de maneira simultânea. Até isso a gente tem uma preocupação muito grande de licenciamento, porque é um entendimento que a gente pega, que a gente observa nas empresas. Eu comprei uma licença por usuário, mas eu comprei uma só, porque às vezes aquela licença é muito cara. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar um usuário genérico do setor A aqui,
e todo mundo desse setor pode utilizar essa licença. Porque aí eu compartilho esses acessos, eu divido esses acessos e as pessoas podem ir utilizando. E aí, na verdade, quando você pega para entender, quando você pega para avaliar o tipo de licenciamento permitido, você descobre, por exemplo, que o licenciamento é para o usuário final, por pessoas. E aí estamos em mais um problema. Quantas pessoas realmente fazem uso disso? Quanto que eu preciso reportar sobre esse licenciamento? E aí a gente tem uma infinidade também de tipos. Eu tenho licenciamentos que são voltados por usuário, tenho licenciamentos que são voltados por instalação ou por dispositivos, que também existe, pela capacidade física de processamento ou por cada hardware que a gente está instalando software nesse dispositivo, por quantidade de exemplares, por dados processados. Tem alguns lugares e alguns tipos de licenciamento que eles cobram por capacidade, por processamento, por giga de processado ou por tera processado. Tem um monte de tipos. Há softwares que a gente compra, por exemplo, por assinatura ou por subscrição, que eu comprei enquanto eu estou pagando por aquele software, eu tenho direito a utilizá-lo. A partir do momento que eu parei de pagar, eu paro de ter um direito. Seria quase como um aluguel desse software. Então, veja que a gente pode falar e falar e falar por muito tempo sobre muitas coisas, de diversos tipos de licenciamento diferentes. Para cada um deles, eu tenho um controle de como eu vou fazer esse licenciamento, de qual é a melhor maneira que eu posso licenciá-lo, de acordo com as minhas características. E para cada um deles vai ter um cenário melhor. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, e na pandemia, com certeza isso aconteceu. Existem alguns softwares que eles são licenciados por local. Então, eu tenho lá, eu tenho aqui na minha casa, na minha empresa, meu servidor e minha máquina. Então, eu posso acessar esse servidor a partir da minha casa sem nenhum problema, ou a partir da minha empresa sem nenhum problema, porque eu estou licenciado. Mas, de repente, eu precisei alugar o prédio da frente da minha empresa, da minha casa, e aí, a partir desse momento, eu vou começar a fazer conexão remota no servidor, simplesmente para atravessar a rua, porque eu não tenho mais espaço, eu expandi. Tá bom. Só que a regra de licenciamento muda. Se você acessar do mesmo prédio da empresa, a regra de licenciamento é uma. Se eu acessar de um prédio que esteja em um outro endereço próximo, a regra de licenciamento é outra. Então, fala, perfeito. Então, agora eu comprei a licença certa, mas eu vou precisar viajar e eu vou para o Japão. Será que lá do Japão eu posso acessar, já que eu já tenho uma licença remota? Putz, não, porque a licença também muda se você está acessando de uma localidade próxima ou de uma localidade distante. Então, veja que a gente tem uma infinidade de licenciamentos. Tá? E para cada um deles, a regra é uma, o jeito de abordar e de validar o licenciamento é um jeito diferente do outro, e as empresas, elas precisam se preocupar com isso, elas precisam se preocupar de como fazer a gestão, de como fazer o controle. Tá? Dois casos bem emblemáticos que a gente tem aqui, e só para a gente explorar um pouco mais, a gente tem Spotify e temos Netflix, que são ambos os casos, a gente já tem uma repercussão grande falando das contas, de divisão de contas. E até em linha com o que a gente falou, o Spotify, ele é bem claro, ele é bem explícito, falando, olha, para esse tipo de assinatura, que é a assinatura premium, você pode ter até 6 contas desde que os usuários morem embaixo do mesmo teto. E para Netflix começou recentemente também a cobrar os usuários, a mandar algumas multas para os usuários, não brasileiros ainda, até onde eu vi, mas no mundo, falando, olha, esses usuários não estão embaixo da mesma casa, não são usuários da mesma casa, então por isso você tem uma penalidade. E aí eu te pergunto, será que é simples a gente fazer esse tipo de validação? E aí, mais uma vez, voltando à complexidade do licenciamento versus a complexidade da configuração dos ambientes que a gente tem. Eu, David, tenho uma assinatura da Netflix, eu vou viajar para outro lugar e vou acessar desse outro lugar. Será que eu vou poder acessar desse outro lugar? Eu tenho a permissão para acessar, por exemplo, fui para Minas Gerais, eu posso acessar isso de Minas, eu posso acessar isso de Campinas? Por quanto tempo eu posso acessar? Eu posso acessar até um mês lá,
porque eu estou numa viagem, ou não, você só pode acessar por 3 dias. Veja que tem algumas regras e algumas coisas que nem a própria regra ela define, que precisa de um entendimento maior para a gente conseguir fazer. Então, algumas vezes é importante, eu estou trazendo para vocês um pouco da importância de entender esse mundo de licenciamento, esse mundo de tipos e modelos de licenciamento, que é complexo e que precisa ser estudado, precisa ser abordado nas empresas, para que a gente evite um custo desnecessário com licenciamento, um custo ou um licenciamento inadequado dentro das nossas organizações. Tá? E por que será? Então, dado que a gente falou tudo isso por esses modelos, é importante se preocupar com regras de licenciamento, é importante se preocupar com gestão de ativos de software. Poxa, só pelo que eu falei aqui, a gente já consegue ver que sim, é importante. É importante, é necessário, não é uma tarefa trivial que a gente simplesmente pode chegar, pode fazer. Eu posso dar para uma pessoa que ela não se dedica para fazer isso, para conhecer esse tema. Eu não posso ser agora é você que faz, aprende e vai lá junto com outras 50 coisas, porque vai envolver muito estudo. Tá? Só para vocês, trazendo aqui mais alguns dados importantes também, a gente fez alguns trabalhos de consultoria, a gente vai trabalhando ao longo do tempo com várias consultorias de gestão de licenciamento de software. E na maioria delas, quando a gente identifica um gap, seja ele do tamanho que for, normalmente 50% desse gap das empresas que a gente identificou são de produtos que as empresas rapidamente conseguem ajustar o gap. Seja porque elas não precisam usar aquele produto. Eu comprei, por exemplo, um determinado produto, e na hora de comprar, obviamente, eu sempre quero o melhor, sempre quero o maior, mas quando eu volto para o questionamento e falo, mas será que eu preciso do melhor? Será que eu preciso do maior? A resposta muitas vezes é não, você não precisa do maior, você com uma versão inferior, ela conseguiria te atender completamente, até mais do que você precisa, e aí você consegue reduzir o custo de licenciamento de software. Outra coisa que acontece muito nas empresas, as empresas elas acabam ativando funcionalidades, tem alguns softwares que o licenciamento é por funcionalidade que eu ativo. E às vezes eu ativo várias funcionalidades que eu sequer uso, que eu sequer sei para que funciona, mas eu vou lá e ativo. E aí quando você vai fazer uma validação do licenciamento de software, uma avaliação do licenciamento de software, você descobre, poxa, eu estou utilizando uma licença que eu não tenho e que, na verdade, eu não preciso. Mas está ativada. E porque está ativada, se eu estou no meio de uma auditoria, eu vou precisar reportar, eu vou precisar pagar, e talvez se eu esteja no meio de uma consultoria, eu posso analisar qual é o melhor cenário, porque às vezes eu não preciso daquilo. Então, eu posso reavaliar o meu cenário e adquirir, sim, uma licença que eu preciso, mas uma licença que eu preciso realmente, que eu vou fazer uso. Veja como é importante fazer esse tipo de avaliação e rapidamente a gente consegue reduzir montantes. E aí, trazendo um exemplo, teve uma das empresas que a gente apoiou com revisão de licenciamento também, uma parte de consultoria, que a empresa tinha 12 milhões de reais aproximadamente em gaps de licenciamento de software, que a gente, com uma rápida análise, conseguimos reduzir esse montante para 4 milhões em licenciamento. Então, acontece muito de ter coisas, e de uma maneira muito rápida foi essa redução, porque às vezes eram algumas funcionalidades que são chave, mas às vezes que são pequenas e passam desapercebidas. Então, com pequenas ações, a gente consegue ter uma redução grande no montante monetário que a gente precisa pagar em licenciamento de software e fazer o ajuste adequado do seu licenciamento. E outro dado importante que a gente traz aqui com base histórica, que 84% das empresas que a gente auditou e que a gente validou tiveram um gap superior a 100 mil reais. Ou seja, se a gente fizesse aqui, obviamente a gente está falando de uma amostragem do que foi feito,
mas se eu estivesse passando pela empresa de cada um aqui, imagina do dia para a noite eu chegar com uma conta de superior a 100 mil reais e falar, olha, você está passando por um processo de revisão, foi levantado aqui mais de 100 mil reais de gap de licenciamento. Será que a gente está preparado para isso? Será que esse é o modelo adequado que eu deveria conseguir? Ou será que eu poderia optar por um modelo de fazer essa validação de uma maneira prévia e talvez reduzir desses 100 milhões, ou desses 100 mil reais, reduzir pelo menos pela metade esses custos com licenciamento e adquirir, de fato, o licenciamento correto, o licenciamento que cada empresa aqui precisa para poder continuar trabalhando da maneira correta, dentro de todas as normas e regras. Tá? Aqui eu trago para vocês também, dado que a gente falou um pouco sobre a complexidade dos licenciamentos, a gente falou do que trouxe alguns modelos de licenciamento, então acho importante a gente trazer aqui também para a nossa discussão o porquê, os motivos comuns que as empresas elas perdem o controle do licenciamento, elas perdem a gestão do licenciamento, e às vezes de uma maneira muito rápida, sem perceber. Divido isso também em dois grandes pilares. O primeiro pilar, que é o pilar de licenciamento de software, eu falo para você por que a gente pode perder. Pelo primeiro motivo que eu mencionei, regras são complexas. Regras são muito complexas. E assim como as leis, elas precisam ser interpretadas. Algumas vezes, o que a gente precisa discutir não está em uma regra, está em uma interpretação. Então, hoje a gente precisa. Então, eu tenho um determinado cenário. Algumas vezes eu preciso conversar com o próprio fabricante ou com o próprio fornecedor e formalizar um entendimento. Olha, eu vou aplicar isso dessa maneira, com esse cenário. Eu posso fazer assim, posso fazer assim. Eu não encontrei isso na regra de licenciamento. E o fornecedor, o fabricante, ele algumas vezes até instala o tema internamente lá. Legal, siga dessa maneira, porque essa maneira é adequada. Tá? E esse é um processo que não é incomum de acontecer. Muitos fornecedores, eles lançam a primeira versão da regra de licenciamento e a gente consegue observar na sequência sendo lançados alguns FAQs, alguns outros guias de licenciamento, alguns manuais que eles vêm esclarecer a regra principal. Qual deve ser a minha interpretação sobre a regra principal para esse cenário ou para aquele cenário, porque isso ajuda muito tanto as equipes de gestão de licenciamento de software, quanto o próprio fornecedor na hora de fazer esses processos de revisão. Poxa, mas eu tenho esse cenário aqui, é dessa maneira? É dessa maneira. Veja que aqui tem uma nota de esclarecimento que ele fala, olha, o licenciamento ele deve ser abordado dessa maneira e essa é a maneira correta. Então, é muito complexo. A gente envolve diversos pontos diferentes, então a complexidade, com certeza, é um dos motivos de perda de controle de licenciamento de software. Outro ponto que é muito importante, aí eu abordo até os dois em conjunto, os dois próximos pontos em conjuntos. Alguns parceiros de vendas, e eu não estou fazendo julgamento sobre A ou sobre B, assim como eu não estou fazendo julgamento sobre fornecedor A ou B, mas alguns parceiros de vendas não têm uma equipe que conhecem de fato a regra de licenciamento, ou uma equipe que conhece de fato o ambiente do cliente. Às vezes a equipe não tem nem acesso ao ambiente do cliente como um todo. Eu faço uma avaliação com foco na venda. Então, eu vou pegar e vou avaliar um produto de acordo com o preço. Eu vou para um produto que é mais caro, porque o impacto é maior. E algumas vezes o produto menor deixou de serviço, mas ele é utilizado por todos os usuários da empresa e por mais que o seu custo seja baixo, quando eu multiplico isso por 2.000 pessoas, eu tenho um custo elevado. Então, veja, quanto maior o número de pessoas, nesse caso, maior o custo de licenciamento. Então, é muito importante a gente estar cercado de parceiros confiáveis e qualificados para fazer esse tipo de gestão de licenciamento, que eles conheçam as regras, que o foco deles, de fato, não seja em simplesmente me vender um produto, e sim observar realmente o que eu preciso da minha empresa, o que eu preciso para dar continuidade aos meus negócios. E também, do lado das empresas, é importante a gente ter a visibilidade
a visibilidade sobre o ambiente como um todo, tá, gente? É muito importante isso. Eu entro nisso em ambiente, mas eu acho importante falar, algumas vezes a gente tem algumas zonas cinzentas dentro da empresa, que é uma rede segregada, uma máquina, um servidor fora da rede, que ele exige um licenciamento, você pode rodar diversas instâncias que você não pega esse tipo de equipamento. E aí, na hora de observar, passa batido. Se você, como empresa, não observa isso e não traz essa preocupação para falar, olha, essa máquina aqui está fora da rede, a gente precisa pegar ela, às vezes não está nem nos próprios controles que a TI tem. E aí, chega uma auditoria, às vezes pega esse tipo de equipamento, consegue pegar esse tipo de equipamento, às vezes, durante uma conversa, surge que existe esse equipamento dessa maneira, e quando você vai ver, tem uma série de equipamentos ou tem uma série de softwares ali dentro que acabam não sendo considerados na hora de avaliar o licenciamento adequado dos produtos. Então, é extremamente relevante que a gente observe essas nuances na hora de selecionar os nossos parceiros e de avaliar. Um outro ponto que também traz impacto e também é relevante é a questão do custo. A gente fala, já ouvi diversas empresas falando, poxa, mas espera aí, esse software é muito caro para mim, eu preciso dele, mas o custo é muito elevado. Mas ele pode ser ainda mais elevado se não comprado da maneira correta, se não avaliado da maneira correta. Talvez é aquilo que a gente mencionou um pouco antes. Eu tenho um software que eu estou pedindo um avião, quando na verdade eu preciso de um carro já me atende. Então, será que eu avaliei da maneira adequada? Será que eu avaliei de fato quem precisa utilizar? Tem diversos softwares que a gente não acaba não avaliando da maneira correta e aí acaba investindo muito mais na compra de um produto superior quando um produto de um nível inferior já me atenderia, tá? Esse é um tema também muito comum que está diretamente vinculado à questão das regras complexas. A cada novo software lançado, a cada nova atualização, novas regras de licenciamento surgem. E talvez um produto licenciado para um determinado ambiente não esteja no licenciamento correto quando roda uma atualização. E trago aqui para vocês um exemplo claro que a gente já viu também. Quando os fabricantes eles lançam atualizações, eles lançam uma regra de conversão de tipo de licença. Então, você tinha determinada licença, uma quantidade 2, mas agora a gente está convertendo o modelo de cobrança do licenciamento com essa atualização, e aí, para esse mesmo ambiente, a gente está convertendo de 2 para 4. Mas quando você faz uma análise detalhada do seu produto, você vê que para aquele ambiente que você tem, sem modificar nada no ambiente, na verdade não deveria ser de 2 para 4 licenças, deveria ser de 2 licenças para 6 licenças. Então, obviamente, a gente precisa levantar a mão dos fabricantes e tem os prazos, as janelas para que a gente possa fazer isso. A gente levanta a mão dos fabricantes e fala, olha, essa conversão automática que foi criada, ela não é a mais adequada para esse meu cenário aqui. Esse meu cenário eu preciso fazer uma conversão de uma maneira diferente e eu preciso de uma quantidade de licença maior. Como eu tenho direito à atualização, eu também tenho direito à atualização da quantidade de licenças. E isso é comum, que é comum de acontecer, mas nem todas as empresas, por não ter uma gestão de licenciamento ativa nelas, elas fazem. E algumas vezes eu tenho esse tipo de empecilho quando a gente mostra a regra de licenciamento e faz as análises na gestão de licenciamento. Falta um outro ponto que é importante a gente abordar, que é importante a gente esclarecer a questão de treinamentos. Como eu disse, são complexos, quando a gente olha para a questão de treinamentos em si, treinamentos acreditados, treinamentos oficiais, eles existem, só que talvez num nível menor do que o necessário
para esclarecer as dúvidas. Tem muita dúvida que a gente precisa bater, discutir, rediscutir essa dúvida para poder entender, e quando você busca um treinamento sobre determinados produtos, tem alguns que nem existe um treinamento adequado, tem outros que já existem bastante treinamentos, existem bastante manuais para que a gente possa esclarecer ponto a ponto como interpretar essas regras, como fazer para não só interpretar a regra, mas a regra para o ambiente. Como eu disse, essa junção é muito importante a gente abordar sempre, não só a regra, mas a regra com o ambiente, com a configuração do ambiente. Muitas empresas também não possuem políticas, procedimentos e processos voltados ao licenciamento de software. E esse é um outro motivo que eu tenho uma pergunta muito comum de gestão de licenciamento. Eu posso instalar um software, não posso instalar um software na empresa? Qual é o procedimento que eu faço para instalar um software? Eu posso trazer um software que eu uso, por exemplo? Não posso? Um terceiro pode chegar aqui e pode instalar um software na minha rede? Não pode? Qual que é a regra? Falta uma gama aí. Nos trabalhos de auditoria e consultoria que a gente faz, a gente observa muito isso, de uma falta de procedimentos, processos, políticas dentro das empresas, muitas vezes, em muitas empresas, por maiores que elas sejam, e muitas empresas que não têm uma política sobre o uso de licenciamento, sobre licenciamento de software, sobre o uso de software, sobre responsabilidades. Então, ela não tem esse foco. E aí, obviamente, a gente reflete ao último item no pilar de software, que é licenciamento de software. Nem sempre ele recebe o foco necessário, o foco que ele merece, e gera aqueles montantes financeiros. Quando a gente observa uma auditoria, ou quando eu passo até por uma consultoria e vejo e vemos o gap de licenciamento que existe nas empresas. Tá? Voltando agora para a questão de ambientes. E, gente, por favor, eu não sei como, eu estou apresentando, não sei como está a questão de perguntas, mas, por favor, vão mandando suas perguntas e, ao final, eu vou esclarecendo todas elas que vocês tiverem, sem problema nenhum, tá ok? Quando eu volto para a parte de ambientes tecnológicos, eu tenho um ponto que faz perder o controle, o que eu já mencionei antes, que é um ambiente de TI descentralizado, desconectado, que eu tenho dificuldade de fazer o levantamento, perguntar, mas quantos servidores vocês têm? Nessa unidade eu tenho tantos, e nessa outra unidade eu tenho tantos, e qual ferramenta que vocês utilizam para coletar? Depende, de qual dos ambientes que a gente está falando, tem lugar que não tem. Então, o ambiente descentralizado dificulta até a gestão de ativos de software de uma maneira eficiente. Algumas empresas, elas permitem que os próprios usuários, eles instalem softwares, e uma vez que você permite que o usuário instale software, ele realmente instala, ele vai instalar diversos softwares. A gente já pegou, durante essa trajetória aqui, a gente já pegou diversas empresas onde, meu funcionário está fazendo um curso, e aí, como ele utiliza por muito tempo o computador, ele trouxe um software lá da faculdade dele, que ele tem direito a instalar, e instalou aqui dentro da empresa. Aí eu volto na conexão. Tudo bem, mas para uso da faculdade dele. Ele não tem licenciamento, mas como está num ambiente corporativo, ele não pode instalar isso, porque a regra não permite isso. Então, veja que muda muita coisa. Então, usuários com permissões liberados para instalar, eles podem trazer algumas complicações para a gestão de licenciamento e causar perda de controle sobre o licenciamento de software. Outro ponto como eu não tenho uma gestão de licenciamento de software eficaz e eficiente, eu não sei se eu posso instalar um software. Às vezes eu não posso instalar um software. Seja porque aquele software não é permitido na minha empresa, não é permitido na minha organização, seja porque aquele software não tem mais licenças disponíveis para que eu faça aquela instalação. Então é importante a gente fazer essas validações. Muitas empresas não têm uma pessoa focada, não tem uma pessoa responsável. Se você pergunta, é responsabilidade de todo mundo. Está de maneira descentralizada a gestão de ativos de software. Isso gera mais complexidade para poder fazer. Veja que, quando eu falei aqui diversas vezes, existem uma infinidade de modelos de licenciamento.
Quanto mais descentralizado, mais pessoas precisam conhecer isso. Precisam conhecer o processo de gestão de licenciamento. Às vezes eu posso reaproveitar o conhecimento de um tipo de licenciamento e, através de um estudo, aproveitar esse conhecimento para outro. Se eu tenho uma gestão pulverizada, todas essas pessoas precisam entender a fundo todas as regras de licenciamento que estão aplicáveis ali. Quando eu pego uma diversidade de software, eu geralmente não tenho isso, porque as empresas não têm conhecimento adequado. Então, e não ter um profissional focado nisso, responsável por isso, acarreta essa perda de controle. E o mercado tem carência, eu observo isso quando a gente observa as pessoas, a gente vai falar, e um ponto que é comum acontecer quando a gente fala de auditoria, estamos fazendo uma auditoria em determinada empresa. A empresa pode ficar tranquila aqui, eu já acabei de passar por um processo de SAM, por um processo de verificação e está tudo ok. É muito comum não estar ok. É muito comum a gente passar pela empresa, verificar, às vezes o processo de SAM não foi feito da maneira adequada, pelos diversos motivos que a gente comentou, e aí ser encontrado um gap de licenciamento do produto, que com as regras de licenciamento, às vezes até de uma maneira muito fácil, é possível identificar, poxa, isso aqui estava errado. Então, há uma carência de profissionais realmente qualificados para fazer a gestão de tipo de software, com certeza. As mudanças dos parques tecnológicos, das tecnologias envolvidas, das automatizações, a gente está falando muito de automatização de processos, automatização de atividades. Poxa, mas será que isso tem um impacto na regra de licenciamento? Será que esse tipo de ação, se eu fizer uma mudança, se eu ligar uma chavinha aqui de chaveamento automático de servidor, será que eu vou ter um impacto na minha regra de licenciamento? Será que se eu fizer uma mudança hoje de tipo de infraestrutura, hoje estava todos os meus softwares estavam na minha empresa, de repente eu quero migrar tudo para uma cloud que está disponível no mercado, para não me preocupar mais com os servidores. Será que eu tenho algum impacto dessa transição com as licenças que eu tenho nas regras de licenciamento? Muitas vezes tem. E muitas vezes isso não é avaliado, não é observado, e gera uma perda fácil e rápida de licenciamento de software. Já vi muitas empresas falar, olha, eu tenho aqui centenas de licenças que eu comprei, só que eu mudei para cloud e agora você está me falando que eu tenho um gap. Então, e aí, o que eu faço? Não tem muito o que fazer. A regra de licenciamento é outra. Para alguns produtos, a regra de licenciamento é completamente diferente. Aquele produto que você tem comprado na licença perpétua, no on-premise, ele não é o produto adequado quando você migra, por exemplo, para uma cloud. Tá? Então, aqui eu estou tentando trazer um pouco para vocês dos motivos comuns, eu trazer um pouco da sensibilização, da diversidade, da infinidade de regras que a gente tem para poder, e que causam a perda do licenciamento. Outro ponto que também infelizmente não é abordado terceiros na minha rede. Terceiros na minha rede, quando eu tenho uma regra, muitas vezes até tem algumas empresas que têm um ambiente bem delimitado, eu tenho políticas, eu tenho procedimentos, eu tenho tudo bonitinho, eu tenho uma gestão de ativo excelente. Aí chega um consultor de uma empresa terceira e fala assim, olha, eu quero conectar minha máquina na sua rede. Tá bom. De quem que é a responsabilidade sobre o licenciamento de software dessa máquina? Está formalizado em algum lugar? Se eu simplesmente chegar e conectar e eu passar por uma auditoria, se a auditoria pegar, esse terceiro vai ter essa licença para poder reportar? Ou, às vezes, eu como empresa terceira, eu vendo uma solução embarcada para você com diversos softwares. Fala, agora é só colocar aqui, eu vou instalar esse servidor e você liga ele na sua rede e está tudo certo, você pode utilizar. O licenciamento de software desse servidor e dos softwares envolvidos ali, eles estão corretos, eles estão feitos. Eu posso acreditar que o terceiro se preocupou com isso. Ou eu fiz, no mínimo, uma cláusula contratual falando que se ele não estiver coberto, eu vou repassar o custo de uma eventual auditoria para ele. Porque acontece. Às vezes o terceiro também não tem conhecimento de tudo isso que a gente está falando. Ele comprou o software para uso pessoal dele, para uso pessoal da corporação dele, e aí ele está oferecendo serviço com aquele software. E aí vai chegar lá, ele não tem qualquer tipo de contrato com prestação de serviço. Existe o gap. E aí? A responsabilidade vai ser de quem? A gente está falando de
de regras de licenciamento, de leis. A responsabilidade perante uma auditoria ou a responsabilidade perante a justiça vai ser de quem se pegar esse tipo de situação, se esse tipo de situação for pega. Entende um pouco da complexidade? E eu acho que a última perda de licenciamento, o último item que eu gostaria de abordar aqui é em relação à crença que as empresas têm de que a responsabilidade sobre o licenciamento de software e sobre gerir esse licenciamento de software não é dela, é do parceiro, é do fabricante. Então, o fabricante vai ter que colocar um bloqueio para que eu não utilize o software e não seja cobrado por isso. O parceiro vai ter que colocar aqui um método de controle eficaz e eficiente para que eu não perca o controle sobre a gestão de licenciamento de software. Realmente, aí eu pergunto, se realmente isso é uma responsabilidade do parceiro do fabricante? Será que as empresas não têm uma responsabilidade sobre fazer esse tipo de gestão e uma gestão eficaz? Porque no final do dia, se passar um processo de auditoria e se pegar esse tipo de ponto, a responsabilidade vai ser da empresa. Pode existir discussão? Pode existir discussão. Agora, como que vai terminar isso? No final do dia, a conta está sendo cobrada da empresa. Entende? Então, aqui é um pouco dos motivos. Passando um pouco sobre o ciclo de existência de software. Muitas empresas falam do ciclo de vida dos softwares. Durante as explicações, eu passei por boa parte desses itens, mas eu acho importante falar, quando a gente fala de compra, avaliar de maneira adequada e oportuna as necessidades, o que eu preciso de fato para comprar. E eu preciso do software A, eu preciso do software mais, com mais funcionalidades, eu preciso de um software com menos funcionalidades. Esse uso, e aí eu vou até unir com a implantação. Às vezes eu preciso de um software com menos funcionalidades, mas que o uso seja coberto por um uso externo, por um uso em empresa, fornecendo serviço para outras empresas. Veja que ele está muito intrinsecamente ligado aqui. Todos esses processos, eles estão, todas essas caixinhas, elas estão interligadas. Então, eu preciso comprar, eu preciso avaliar de uma maneira mais eficiente e melhor a minha compra, para que na hora da implantação eu instale o software num ambiente adequado, da maneira adequada, e muitas vezes, se olhar e jogar essa responsabilidade só para o comprador, ele não tem esse conhecimento, e às vezes, na hora que a gente fala do levantamento das necessidades por TI também não tem essa preocupação, porque a preocupação é simplesmente de instalar um software. Olha, a área 1 está me solicitando a aquisição do software X. Compras, por favor, compre. Eu não abordo esse tema de uma maneira, com a riqueza necessária nesse cenário. Falando um pouco de desligamento de profissionais e também da reutilização de software. Se eu não faço uma gestão de software ativo, quando um profissional é desligado, às vezes eu tenho um pool de licenças que eu poderia reutilizar na implantação para outros profissionais que realmente necessitam, mas eu não tenho esse controle. Eu não faço uma avaliação adequada. Entende? Passando também a questão de descontinuidade, que é importante. Poxa, será que um software que é de 98, que é de 2002, será que eu realmente ainda quero utilizar esse software na empresa? Uma baixa gestão de licenciamento de software, ele pode me acarretar vários problemas. Por exemplo, um software que é muito antigo, eu posso ter problemas voltados a segurança da informação. Tem uma vulnerabilidade já conhecida, já mapeada, que atualmente não é nem mais tratada por aqueles fabricantes, mas eu continuo utilizando um software antigo. E não, isso aqui não é necessariamente uma obrigação trocar, porque algumas vezes eu tenho algum processo que ele depende apenas de um software antigo, não tem uma versão mais atual para poder rodar. Então, eu preciso avaliar de maneira adequada. Eu preciso trazer um olhar, uma lupa para esse processo e falar, bem, tal software ele tem mais de 10 anos, eu vou descontinuar ele. Quais são os impactos? Posso fazer ou não posso fazer? Ou posso atualizar esse software? Eu estou apto para atualizar o software? Talvez eu tenha uma licença que permita atualização constante, mas eu posso atualizar? Eu tenho algum impacto se eu atualizar? Será que vai funcionar ou não vai funcionar? Uma gestão de ativos de software vai ter que levar isso em consideração na hora de fazer essas avaliações e falar, legal, posso atualizar, ou não posso atualizar, vamos esperar mais um tempo até que, vamos dar um período de 2 meses para que sejam feitas adequações do software que eu utilizo
para assim poder atualizar o outro software sem causar nenhum impacto. E, por fim, a avaliação da utilização, que é a verificação de uso de fato. Olha, quantos softwares eu adquiri versus quantos softwares eu estou utilizando. Estou utilizando da maneira correta? Então, veja que é realmente um ciclo de existência, um ciclo de vida do software aqui, ao todo, que precisa ser observado, e muitas das empresas observam, às vezes, só uma caixinha ou outra. Tá? Dado tudo isso que a gente mencionou, dado tudo isso que a gente passou ao longo desse tempo, aqui eu trago para vocês os principais serviços que a gente observa no que tange gestão de licenciamento de software. O primeiro deles é a auditoria de software. Eles estão em ordem, mas não é o mais importante ou menos importante. Eu acho que todos eles são muito importantes e têm a mesma relevância na questão de avaliação. Mas auditorias de software é um serviço onde é muito comum ser utilizado, onde as empresas observarem. E eu estou falando de auditoria e eu trago talvez os 3 primeiros itens dessa página, que também são auditorias, mas a primeira talvez com um viés mais de auditoria externa, auditoria que seja contratada pelo próprio fabricante, e os outros dois de baixo com mais um viés de consultoria, mas também de avaliação e de verificação de eu estou fazendo uma validação, uma verificação naquele momento, ou seja, com base nesse momento de uso que eu tenho, ou não, tem alguns softwares que eles são, como eu disse antes, eles são quase um aluguel de licença. E dentro das regras de licenciamento, fala que a avaliação ela tem que ser feita também historicamente, de maneira mensal. Então, eu pego mensalmente e comparo a utilização de cada um dos softwares. No mês 1, foram compradas tantas licenças e foi feito o uso de tais licenças. No mês 2, reportamos tantas licenças e utilizamos tantas licenças. Veja, eu tenho aqui mais uma complexidade, eu tenho que guardar um arcabouço histórico para poder apresentar como auditoria. Será que as nossas empresas elas estão preparadas para isso? Elas guardam as evidências da maneira necessária e da maneira oportuna? Outro serviço que a gente também passou um pouco é a parte de entendimento, desenho de políticas, processos e procedimentos voltados à gestão de licenciamento. Uma avaliação e uma abordagem. Será que eu tenho os melhores procedimentos, as melhores políticas, os melhores processos? Eles estão adequados às necessidades da minha organização? Eu consigo cobrir os grandes riscos e as grandes vulnerabilidades com as políticas, procedimentos e regras que eu tenho? Uma revisão também de novos projetos. Tem um novo projeto ou tem uma atualização do meu parque tecnológico. Então, fazer uma revisão sobre o licenciamento de software que envolve esse cenário é muito relevante, é muito importante fazer de maneira oportuna, adequada e no momento. Porque, às vezes, depois de implantado, eu não tenho outra solução, eu não tenho o que fazer. Se eu penso no começo, talvez eu possa até observar e optar por uma solução que seja mais barata, mas eu preciso fazer algum ajuste no projeto desde o início. Então, é importante fazer esse tipo de avaliação. Muitas empresas aqui, quando eu falei de adequação, veio a pandemia, muitos de nós trabalhávamos no escritório, nem todas as empresas se prepararam para fazer isso, e aí quando eu tive que mudar, fazer home office, será que o meu licenciamento permite que eu faça home office com a mesma licença que eu estava fazendo na empresa? Então, eu tenho algumas complexidades e são serviços que são prestados por empresas especializadas para poder avaliar isso de maneira correta. Treinamento sobre regras de licenciamento e estudo de caso. Aqui é comum acontecer alguns treinamentos e existir a venda de algum serviço voltado para isso. Só abro um parênteses aqui para o cuidado, e assim como os outros também é importante, mas para o cuidado da interpretação disso. Como eu disse, às vezes quando eu tenho um treinamento, um estudo de caso, eu estou fazendo estudo de caso focado, e não necessariamente vou pegar aquela regra, vou copiar aquela regra que está sendo apresentada dentro do meu ambiente. Vocês têm uma outra regra que ela vai impactar. Então, nada melhor do que o próprio guia de licenciamento do fabricante para poder esclarecer, mas nem sempre ele é 100% completo. Às vezes eu preciso ter um entendimento. Então, o treinamento ele vai ajudar. A ideia, e é o que eu geralmente recomendo que as empresas façam,
talvez fazer um treinamento acoplado com o conhecimento do ambiente da empresa, porque aí você faz um treinamento realmente voltado para a organização. Quais são as regras aplicáveis nesse ambiente tecnológico? Essa e essa. Então, a gente consegue fazer e trazer mais valor quando a gente faz um treinamento dessa maneira. É um valor agregado muito maior e muito melhor. Tá? As validações das mudanças de cenário eu comentei um pouco antes. Recomendações de melhorias e melhores práticas, a gente passando por todos os processos. Outro ponto comum também que acontece é a revisão de contratos. Então, uma avaliação dos contratos, às vezes a gente aceita alguns contratos e eu não tenho, como eu não tenho uma pessoa voltada para isso, eu não tenho uma análise detalhada do que eu estou aceitando naquele contrato. E é importante fazer esse tipo de validação, porque às vezes tem algumas obrigações implícitas, assim como todos os outros contratos, que eu tenho que seguir. Então é importante fazer uma avaliação técnica, não só jurídica, mas técnica sobre as responsabilidades que eu tenho ali. Falar, não, perfeito. Dessa maneira eu entendo que eu tenho que fazer isso, para poder estar aderente às regras de licenciamento e às definições. E, por fim, do diligence de TI, a gente pode fazer, e eu acho que é recomendado fazer, já teve alguns casos que, inclusive, a gente apoiou as empresas, tinha uma empresa que estava sendo comprada por outra, teoricamente tudo certo, tudo bonitinho, a parte financeira estava ok, a parte de gestão estava ok, mas quando foi observada a parte de gestão de licenciamento de software, foi visto uma grande dependência de softwares e de plataformas as quais a própria empresa não tinha conhecimento de que precisaria de um licenciamento, onde o custo para a regularização do licenciamento daquela empresa, para aquele software, que era um software de negócio, era elevado e isso não estava sendo levado em consideração. Então, tá aí a relevância, a importância de fazer uma avaliação eficaz e eficiente no momento oportuno. Se a empresa, por exemplo, tivesse comprado sem o conhecimento desses problemas de licenciamento, estaria assumindo um passivo alto que ela precisaria ajustar e corrigir quando adquirisse a empresa. E, por fim, aqui gostaria de falar para vocês também os principais benefícios de uma gestão de ativos de software eficaz e eficiente. Com uma gestão ativa, a gente consegue, como eu disse, economizar uma grande quantia monetária e significativa quando a gente faz uma gestão eficiente. Consigo evitar gastos desnecessários comprando software e produtos que eu não preciso, ou que uma versão inferior me atenderia, ou também eu consigo evitar multas, penalidades, sanções legais, por exemplo, quando eu estou fazendo um uso irregular de software, que eu trago para vocês um bom exemplo. Em alguns casos, o uso de software ele pode, inclusive, levar a empresa a ser processada por competição desleal, por propriedade intelectual. Gente, não, por exemplo, vi uma notícia esses dias atrás de duas grandes empresas do ramo imobiliário que uma estava utilizando fotos da outra e por isso uma estava processando a outra por competição desleal. A mesma coisa acontece com software. Se eu estou utilizando um software que eu não pago por ele, um grande negócio, talvez uma empresa não seja nem de uma empresa de desenvolvimento de software, mas eu estou utilizando um software irregular, isso pode ser caracterizado por uma competição desleal e eu ser prejudicado em algum negócio da minha empresa. Então, a importância de uma gestão de licenciamento de software, a relevância que tem isso dentro da análise. Com uma gestão de licenciamento de software, eu posso identificar também os principais problemas, os principais riscos que minha empresa está sujeita. Eu posso reutilizar e utilizar licenças que até então estavam paradas. Eu comprei essa licença perpétua e não posso utilizar mais. Às vezes você tem uma licença, você pode utilizar para determinada área, para determinado setor, mas como você não faz uma gestão eficaz, você não consegue identificar isso. Também identificar licenças que estão sem uso, que elas podem ser reaproveitadas.
Um ponto que eu não comentei muito é a questão de vírus e de malware, que você pode, e com certeza é uma preocupação, muitas, muitas empresas não têm procedimentado, não têm organizado, da onde que eu vou fazer o download do software. Ou, às vezes eu até tenho a licença adquirida, mas eu não tenho de onde que eu vou fazer, de qual é a fonte da informação daqueles instaladores. Então eu baixo o mesmo software de um site que não é o oficial. E eu corro risco, eu coloco toda a minha empresa em exposição aqui, tanto de risco para vírus e para software, e quanto para a questão de exposição de imagem, porque com a parte de cibersegurança, se eu não cuidar muito bem, eu tenho um risco de exposição de imagem. Se eu for, por exemplo, processado por uma competição desleal, por uso irregular de software, eu tenho um risco de exposição de imagem. Veja, as coisas elas estão muito interligadas. Então, se eu não fizer uma gestão adequada, eu tenho muito risco envolvido. E por fim, aqui o último ponto que eu trouxe para vocês, a questão de agilidade na tomada de decisão. Se eu preciso comprar um software e eu não sei qual é meu parque tecnológico, obviamente, minimamente eu precisaria levantar, ficar pensando por esse software, mas eu tenho outras 5 licenças compradas. Será que eu não consigo reutilizar nenhuma delas? Será que nenhuma dessas licenças estão sem uso? Quando eu tenho uma gestão eficiente, eu consigo rapidamente falar, realmente eu preciso comprar porque realmente eu não tenho uma licença disponível. Ou vou comprar, vou optar por esse modelo de contrato porque eu padronizo todo o meu parque e eu reduzo, inclusive na parte de treinamento. Então, tem uma série de benefícios quando eu faço uma gestão de licenciamento de software eficiente. Tudo bem, gente? Aqui eu abro para as perguntas e para as dúvidas que a gente teve é, ao longo do processo. Eu não sei, estou aqui aberto a vocês trazerem essas perguntas para a gente poder bater um papo e esclarecer todas elas. O David, recebi duas perguntas aqui até o momento. É, a primeira é: a responsabilidade deste controle de licenciamento em empresas deve estar sob o departamento de TI ou jurídico? O que é um pouco de percepção, tá? É um pouco de percepção. O que eu considero que ela deve estar sob o departamento de TI. Tem muitas regras de licenciamento envolvida, mas o entendimento do parque tecnológico não é uma coisa que o jurídico tenha conhecimento também de fato. Então, normalmente eu vejo isso sobre o jurídico e é onde eu considero ser sobre o departamento de TI e é onde eu considero ser mais adequado. Tá. Ainda ligado a essa pergunta, né? De certa maneira, entendemos que deve estar dentro do TI, mas o jurídico, ele não devia ser envolvido em algum momento para poder avaliar as cláusulas e em si, né, das licenças, etc., para ajudar nessa composição de controle? Sim, sim, o jurídico tem uma responsabilidade, sim, algumas vezes existe uma discussão de cláusulas contratuais e que o jurídico deve ser envolvido. Eu acho que, inclusive, contratos de licenciamento, não é adequado que os contratos sejam assinados sem uma análise jurídica, sem uma análise da equipe também técnica, para que fale, legal, estou confortável em assinar esse tipo de contrato e me comprometer dessa maneira. É muito importante essa sinergia. Tá, aí uma pergunta minha aqui. Por exemplo, vendo tudo que você falou, toda essa aula aí que você deu, se eu chegar à conclusão que a minha empresa, ou não, vamos falar geral, a minha empresa de maneira geral, ela não tem um controle de licenciamento de software robusto, qual que seria o primeiro passo para eu começar a me preparar para ter algo mais robusto de agora em diante e evitar problemas com multas e auditoria? Legal. O primeiro passo que eu acho que é importante a gente começar é, primeiro, entendendo quais são os principais softwares que a gente tem no ambiente. Não dá para a gente atacar tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu diria, comece pelos principais softwares e revendo os processos ali daquele software para você validar se você, para aquele software, você já tem um problema. Porque muitas vezes já é um problema claro, mas que às vezes não foi abordado. Então, comece identificando quais são os principais softwares e, a partir daí, atacando, entendendo melhor ele, o uso, não uso, tipo de contrato, e aí aprofundando um pouco mais nesse software. Acho que seria um primeiro passo importante aqui. Muito bom, muito bom. Assim, David, nós não temos mais dúvidas aqui no chat.
É só confirmar que não, realmente. Quero agradecer a participação de todos aqui que entraram, que conectaram conosco. Em nome do IBEF, agradeço. David, agradeço também imensamente a sua disposição em falar e com certeza aproveitaremos aí também a sua expertise em Data Analytics e outros assuntos de inteligência artificial em próximos eventos aí, tá bom? Já Legal. estendo o convite para futuros assuntos que nós vamos falar. Aí, se você quiser agradecer também, temos um momento aí. Perfeito. Agradeço a todos pela participação aqui, para acompanhar. Fico à disposição caso vocês precisem. Como eu disse, coloquei meus contatos aqui também, caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso surja alguma dúvida no decorrer, estou aqui para poder apoiar e para ajudar mesmo. Gostaria de poder ajudar vocês também. Obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal.